Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje, mais uma vez, estamos compartilhando a palavra de Deus dentro do carro. E a palavra de Deus de hoje, a mensagem é os pecadores e a graça de Deus. O texto está em Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. E Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Repetindo as últimas frases, elas dizem assim: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas os pecadores. Queridos, todos nós, hoje, sabemos como remédio custa caro. Quando nós estamos doentes, precisamos de médicos e de remédios. E o remédio fica mais caro quando ele não faz efeito. É um absurdo você comprar remédios que não curam a sua doença. Porque existe a pressa, e isso é normal numa pessoa adoentada, porque ela quer ficar boa. Então, se nós vamos gastando dinheiro sem vermos nenhum resultado, além de doentes, começamos a ficar nervosos e impacientes, porque o dinheiro vai acabando e nós continuamos sofrendo com a doença. Mas a doença que Jesus fala, ela não é física e sim espiritual. Estamos doentes espiritualmente, mas teimamos em não aceitar as orientações do nosso médico. Estamos gastando a nossa vida com sabores e imagens que cada dia mais nos afastam de Deus e nos mata lentamente. Jesus disse: Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Porque, querido, misericórdia é amor, misericórdia é obediência, misericórdia é percepção de Deus em nossa vida. Sacrifícios são rituais. Sacrifícios são procedimentos que tentam trocar o nosso pecado, que é espiritual, por uma coisa física. É como fazer a troca de um pelo outro, e isso Deus não aceita. Passou-se o tempo em que uma pessoa pecava e matava um carneiro. Acabou-se o tempo em que nós pecávamos e matava 2 passarinhos. Isso era no tempo da lei, e hoje nós estamos na graça. E Jesus complementa dizendo: Pois eu não vim chamar justos, e sim os pecadores. E justos nós não somos, somos pecadores. Por mais que as pessoas não vejam nosso pecado, Deus vê. Talvez as pessoas não quisessem seguir a Jesus para não se mostrar aos outros como os pecadores. Hoje ainda pode estar acontecendo isso. Pessoas que não se acham pecadoras ou que acham que seus pecados são pequenos, são simples e não há uma necessidade, não há necessidade de uma atitude tão drástica, tão extrema na visão deles, de se entregar a Cristo. Outras explicam que não estão prontas para seguir o Mestre. Eu vou deixar isso, aquilo e depois eu vou seguir a Jesus. Aceitar essas coisas, aceitar a Cristo fazendo essas coisas, envergonharia o Filho de Deus. Conversa fiada. Estamos envergonhando aquele que sofreu e morreu por nós do mesmo jeito.
Raciocinar que primeiro precisamos abandonar o pecado para depois seguir a Cristo mostra uma ideia que nunca poderia ser concretizada. Partindo desse raciocínio, nós nunca estaríamos prontos para aceitar a Deus porque continuamos pecando. E continuaremos pecando sem remorso porque o compromisso com Deus não existe. E assim vão se passando os dias, os meses, os anos e cada vez mais se torna mais difícil abandonar o pecado. Jesus chama todos os dias cada um de nós, pecadores, a aprender a sua palavra e viver em suas vidas. Todos admiram Paulo, Pedro, João, Lucas, mas quando Jesus chamou eles estavam em pecado. Quando Jesus chamou Paulo, ele estava orando? Não. Ele estava entrando em Damasco para prender ou matar todos que adoravam a Cristo. Ele teve uma experiência com Jesus e perguntou a Jesus: "Que queres que eu faça?" E Jesus disse: "Levanta-te e entra na cidade, e aí será dito o que deverás fazer." A partir desse momento, Paulo percebeu que precisava seguir aquele a quem tinha ouvido a voz e sabia que era o seu mestre. Queridos, eu conheço muitas pessoas que tiveram e têm experiências com Jesus, mas elas dizem: "Ainda não foi dessa vez que eu aceitei o chamado de Cristo." Elas estão esperando o quê? Eu não posso, eu não quero, e o meu Deus não aceita que eu profetize sofrimento para nenhuma pessoa, mas elas estão esperando o quê? Quando Jesus escolheu a Pedro, ele era pecador. A passagem do encontro de Pedro com Jesus é mostrada em Lucas 5, de 1 a 10. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou em um dos barcos que pertencia a Simão e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: "Vá aonde as águas são mais profundas e lance a rede para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes." Quando fizeram, pegaram uma quantidade tão grande de peixes que começaram a rede a rasgar-se. Então fizeram sinais para os companheiros que estavam no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram tantos barcos que quase afundaram. Quando Simão viu aquilo, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: "Afasta-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador." Porque ele e seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Mas Jesus disse: "Não tenha medo. De hoje em diante você será pescador de homens." Pedro recusou. Ele disse: "Ainda não estou pronto?" Não. Pedro e os outros começaram a aprender com Jesus até se tornarem dignos de serem chamados de apóstolos. Jesus chama todos nós. Uns dizem: "Eu vou", outros dizem: "Eu não vou", outros fazem de conta que não estão negando, dizendo assim: "Eu ainda não estou pronto." Quem vai nos deixar prontos é Jesus através do Espírito Santo. Foi aprendendo e sofrendo que esses homens modificaram e se tornaram servos de Deus. Nessa caminhada para a santificação, erramos, erraremos e, percebendo o erro, com a ajuda de Deus, vamos corrigir e agradar aquele a quem nós queremos, Jesus Cristo. O inimigo é quem diz que nós não temos chance. Ele diz que é difícil ou impossível seguir a Deus e que nós não estamos prontos. O que estamos esperando para estarmos prontos? Mais sofrimento? Mais dores? Mais idade? Os dias estão se passando, queridos,
e as pessoas querem amanhecer limpa sem terem sido lavadas. Os dias estão se passando e as pessoas querem amanhecer santificadas, transformadas, sem que elas tenham obedecido a Deus para isso acontecer. Querem transformações mágicas. Por exemplo, vou até brincar. Adormeci fedendo e acordei cheiroso. Eu nunca vi isso acontecer. Ou então, adormeci com ódio, com desejo de vingança no coração e acordei querendo perdoar todo mundo e servir a Deus. É difícil e eu me atrevo até a dizer que é impossível. Eu sei que nada é impossível para Deus, mas o nosso coração precisa ser um lugar onde Deus possa se aproximar e entrar. Mas se torna impossível porque esse lugar, esse coração está dizendo sim para o pecado e não para Deus. Alguns impõem até condições. Se Deus aparecesse na minha frente para mostrar que Ele existe, aí seria mais fácil eu seguir ou acreditar. Já pensou? Por isso que todos nós acordamos e nunca estamos prontos. Paulo, o apóstolo de Cristo, diz assim em 1 Timóteo 1,15: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo, sofrendo para pregar o evangelho, diz: dos pecadores eu sou o pior. Paulo sendo preso, chicoteado, apedrejado, tudo isso por causa do evangelho, ele diz: eu sou o pior dos pecadores. E as pessoas desse tempo dizendo: ainda não foi dessa vez. Paulo estava dizendo que sua ofensa contra Deus havia sido tão grande e o sentimento de culpa era tão esmagador que ele se sentia como o pior de todos os pecadores. Nós também temos ou tivemos os nossos pecados, mas Deus enviou seu Filho Jesus não para nos castigar, mas para ele ser castigado pelos nossos pecados. A misericórdia de Deus está aí. E as pessoas dizendo: não é comigo, esse texto não é para mim. Com todos os anos que eu prego o evangelho, eu sou um pecador. E ai de mim se não fosse o amor e a misericórdia de Deus. O povo de Deus não é formado por pessoas que nunca erraram, mas por pecadores que se convertem e são salvos pela sua graça. O povo de Deus não é formado por santos, mas por pessoas que buscam a Cristo e a sua santificação. Nós não merecemos a salvação de Deus, mas Ele é maravilhoso na sua graça. E então encontramos pessoas que não querem ou não estão prontas. Eu poderia trocar essas afirmações dessas pessoas por eu não acredito em Deus, ou eu não acredito que a palavra de Deus seja verdade, ou eu não estou convencido que Deus seja o Criador e que um dia eu vou prestar contas dos meus atos. E por último, as pessoas poderiam dizer claramente: eu não vou deixar os meus pecados que eu gosto para seguir a Deus. Queridos, o pecado alicia. O pecado distorce a visão espiritual e o pensar lógico do ser humano. O pecado é exatamente o contrário do que Deus quer para a nossa vida. Precisamos identificar o pecado e aprender como evitá-lo para que a graça de Deus transborde em nós. Precisamos crescer espiritualmente e Deus sabe que nós só conseguiremos isso tomando consciência de que somos pecadores, arrancando isso dentro de nós, mesmo que doa bastante. Precisamos aprender a obedecer a Deus, mesmo que não seja o que nós queremos fazer, mas o que precisamos fazer para recebermos a graça do Pai Celestial. Tudo isso é aprendizado. Jesus está nos chamando agora antes que procedimentos errados sejam vistos como normais. Jesus está nos chamando agora antes que não tenhamos mais vergonha de sermos envolvidos em escândalos e baixarias. A vergonha que nós sentimos é um processo de percepção que pode ser destruído pelo inimigo. Nós não podemos lutar sozinhos, precisamos da ajuda de Cristo. Deus sabe
que sem a sua ajuda, os enfermos, os doentes, não teriam chance de cura. É por isso que ele diz: eu vim para os doentes. São os enfermos que precisam de ajuda. Dizer que só irá para Cristo quando deixar os procedimentos errados é dizer para Cristo que nós podemos ser curados sozinhos. E isso não acontece. Podemos deixar de praticar um ou outro procedimento errado, mas proteção, santificação e graça só conseguiremos com Cristo. O inimigo é traiçoeiro, ele é astuto, ele é ardiloso. Ele diz para todos nós: vocês não precisam de Deus, não. Vocês precisam de diversões. Vocês precisam de festas. Vocês precisam de viagem. Vocês precisam de prazer. Quando estivermos doentes e bem distantes de Deus, aí ele vai nos machucar. Não será a nossa força que irá nos proteger desses ataques. Não será a nossa experiência que nos vai fazer ver o que é invisível. Não existe remédio ou médico nesse mundo que possa nos curar das angústias, das dores que sentimos provocados pelos pecados que nós praticamos. Além do mais, essa doença chamada pecado é contagiosa, silenciosa e mortal. Eu sei que o pecado é de cada pessoa, mas uma pessoa pecadora induz outras pessoas a pecarem com ele. Essa doença é perigosa porque os sintomas são, na maioria das vezes, coisas que desejamos para a nossa vida, para o nosso corpo. Essa doença é perigosa porque o único remédio que existe para ela, chamada Palavra de Deus, nós fazemos cara feia para tomar. Outra coisa, como tomar um remédio para quem não se sente doente? É porque os sintomas, os resultados dessa doença são escondidos dos nossos olhos. Muitas vezes, quando aparece, é fatal, porque você não acreditou na doença e recusou a cura. Muita gente lamenta que o câncer seja detectado, visualizado logo no início, porque assim, além de evitar dores, ele teria chance de ser curado. O pecado é mais nocivo do que ele, porque as dores são escondidas pelos prazeres que o inimigo nos mostra. As dores só vêm depois, quando não podemos fazer o que devíamos ter feito. Existe uma frase também que as pessoas gostam de dizer quando estão passando por situações difíceis. Elas dizem assim: mas o que eu fiz para Deus para sofrer tanto? O que eu fiz para Deus para merecer um castigo tão grande? Queridos, nós podemos também fazer a pergunta ao contrário. Por que não você? O que você tem de especial que todos podem sofrer e você não? A pergunta, aliás, a resposta da pergunta, o que você fez para Deus, o que fez para merecer um castigo tão grande, é nada, querido. Você não fez nada. Você nunca fez nada para Deus. Deus nem sabia que você acreditava nele. Deus viu apenas pecado e dureza no teu coração. Na realidade, Deus não está te castigando. É preciso que a gente tenha em mente que os pecados que fizemos contra Deus no passado estão perdoados, mas podemos ainda hoje aqui na terra sofrer as consequências por eles. Muitas vezes os nossos pecados atingiram pessoas que ainda hoje sofrem por eles. Mesmo que eles nos perdoem, a nossa história não muda. Não muda o que eu fui, mas pode mudar o que eu posso ser a partir do momento que aceito a graça de Deus em minha vida. O tempo está passando tão rápido que ontem eu era um rapaz, hoje já sou um senhor de idade e logo, logo iremos embora. Para onde? Lutando para ir para onde Jesus disse que havia muitas moradas. E Jesus disse em João 14:2, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu vou teria dito, vou preparar-vos um lugar. Queridos, Jesus não era dessa terra. Ele era visitante. Ele veio nos informar que havia uma esperança e um destino para cada pessoa. Não importa o seu nome. Jesus está dizendo, como disse para Mateus no início do texto, siga-me. Você está pronto ou não? Os objetivos de Cristo foram nos perdoar, mostrar a graça de Deus e voltar para casa. Todos nós somos visitantes desse tempo e desse lugar. A nossa missão é amar e pregar o Evangelho de Deus. Não deixe nada nem ninguém atrapalhar a sua missão aqui na terra. Não perca o caminho de casa, querido. Diga, mostre a Deus que a sua vida valeu a pena ser perdoada. Aceite a graça de Deus. Ame, pregue o Evangelho e santifique-se. Que isso não seja um sacrifício nem para você e nem para mim, mas um prazer na obediência. Porque foi isso que Cristo disse: eu não quero sacrifício, e sim obediência. Que nós sejamos curados, porque Deus fará isso através de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém?